Bem-vindos então ao nosso segundo vídeo do nosso curso sobre a existência de Deus na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Neste vídeo então nós vamos ver um pouco sobre essa ordem das disciplinas e a começar pela primeira matéria da ordem. Para chegar então ao conhecimento de que Deus é através da razão, é conveniente começar a estudar a gramática. Depois, noções gerais fundamentais como essência, substância, acidente, gênero, espécie, etc. Ter-se-ia que passar depois pelo estudo da isagoge de Porfírio. Ele era um pagão e anticristão. Escreveu um livro de nome Isagoge, que quer dizer em grego introdução. Introdução o quê? Às categorias ou predicamento de Aristóteles. Portanto, no estudo da lógica, anteceda-se o livro da Isagoge de Porfírio ao livro das categorias de Aristóteles. Essa obra de Porfírio trata dos chamados predicáveis, enquanto as categorias de Aristóteles tratam dos predicamentos. Ter-se-ia que passar depois por um longo estudo da lógica aristotélica. A primeira das artes, a primeira das disciplinas é a lógica. A lógica é a arte de dirigir a razão, de modo que ela alcance a ciência com ordem, com facilidade e sem erro. Tem por matéria as três operações de intelecto, a saber, a primeira operação do intelecto, que é a simples apreensão, a segunda operação, que é o juízo, e a terceira operação, que é o raciocínio. Cada uma das três operações do intelecto possui as suas respectivas obras, a saber, as da primeira são os conceitos e as definições, as da segunda, as proposições, e a da terceira, as argumentações. Foi o gênio de Aristóteles quem a tudo isso estudou. Foi exatamente ao estudo dessa arte de reger a razão, de modo que alcance com facilidade, com ordem, sem erro a ciência, que deu a Aristóteles a capacidade de ser o filósofo por antonomasia. Com efeito, para cada uma destas três operações de intelecto, dedicou Aristóteles um ou dois livros. A primeira operação do intelecto dedicou o livro das categorias. Da segunda operação do intelecto trata o livro de Aristóteles Perihermeneias, ou sobre a interpretação, o qual foi comentado por Santo Tomás de Aquino. Porém, Santo Tomás não terminou este comentário. Da terceira e mais formalmente importante operação do intelecto, que é o raciocínio, cuja obra são as argumentações, Aristóteles dedicou dois livros, a saber, os primeiros analíticos, que se estuda o silogismo, e os segundos analíticos, ou analíticos anteriores e posteriores. No segundo, então, é trabalhado o Tratado da Demonstração, que Santo Tomás de Aquino também comentou. Com efeito, o estudo da lógica, ele é longo e árduo. Deve ser disciplinado, ordenado e não caótico, como se faz em geral nas graduações. Terminada a lógica, em stricto senso, ainda há as partes potenciais da lógica para se estudar, a saber, a sofística, a dialética, a retórica e a poética, ou as artes do belo. Deve-se estudar a sofística com o intuito de saber identificar os erros e não incorrer em tais. A dialética, que é a arte de alcançar a opinião mais provável. Depois vem a retórica, que é a arte de fazer propender ao verossímil mediante a suspeita da verdade. Vale-se mais da oralidade, conquanto também o é na escrita.
E por fim temos a poética ou as artes do belo, que é um gênero de diversas espécies e formas e inclui não só a literatura, como também o teatro, a música, a pintura, a dança, a escultura e, em parte, a arquitetura. E as artes poéticas são as artes que fazem propender ao bom e ao verdadeiro mediante o belo, e que fazem afastar-se do mal e do falso mediante o horrendo. Horrendo que, no entanto, não implica feiura, senão que se mantém mesmo no horrendo da arte as notas do belo. Tendo já o domínio da lógica e das suas partes potenciais, podemos então passar para a importante ciência que se chama física geral. Atentemo-nos num ponto pertinente quanto ao estudo da lógica: o erro de querer tornar-se um lógico. Tal erro gera deformações, pois, com efeito, a lógica não possui seu fim em si mesma, senão é um meio, um instrumento para as demais ciências. De fato, diante da figura do silogismo, do tratado da demonstração e etc., é comum alguém maravilhar-se com tais estudos, em risco de cair em erro de tratá-la por um fim. Como dito, a lógica é um meio, é antes de tudo a arte-ciência propedêutica das demais artes-ciências. Na nossa próxima aula, então, nós vamos ver um pouco sobre a física geral e devagarzinho indo por essa ordem das disciplinas para que nós possamos então conhecer que Deus é. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.